Esse exercício aqui é de conversão de unidades, né? A gente teve uma aula, eu coloquei para vocês uma aula, se eu não me engano, foi a aula 1.3, né? De conversão de unidades, né? E eu mostrei lá mais ou menos como é que a gente poderia fazer essa conversão de unidades. Aqui também é semelhante, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho as unidades de comprimento, né? Então diz assim, ó, questão 4, né? Do livro do Halliday, volume 8ª edição, né? Diz assim, um GRI, né, é uma antiga unidade de medida de comprimento, né, inglesa, definida como sendo 1/10 de uma linha, né? Então a gente já pode dizer aqui que um GRI, né, vamos deixar aqui, é 1/10 de uma linha. Vocês, professor, mas o que significa essas unidades, né? É uma unidade que os ingleses escolheram aí para medir comprimento, né, antigamente, né? As razões históricas aí, dessas unidades aí, a gente não precisa entrar em detalhes, né? E eu nem sei também as razões históricas para escolher essas unidades aí, mas existe, né? E a gente vai trabalhar, né? Ou existiu, né? E a gente vai trabalhar com elas, né? Aí diz assim, ó, por outro lado, uma linha, deixar aqui de lado, é outra medida inglesa de comprimento, definida como sendo 1/12, certo? De uma polegada. Aí você pode usar polegada mesmo, unidade, assim, ou pode usar pol, né? Ou então pode usar a unidade na inglesa mesmo, né? Que é o inch, né? E N, tudo faz. O que ficar melhor para você, você usa, né? Pode usar o IN, que é a forma como os ingleses associam a polegada também. Aí diz assim, ó, uma medida comum, né, usada nas editoras é o ponto, né? E esse ponto, né, um ponto, é definido como sendo 1/72 de uma polegada. Bom, que eu vou usar o IN, né? Aí ele quer saber o seguinte, quanto vale, né, uma área de 0,50 gris ao quadrado, né, em pontos quadrados, né? Então, basicamente, é um exercício de conversão, né, de unidades no que se refere, né, ao comprimento. Tá bom? Essa unidade de ponto aqui, né, você vê algumas páginas ainda usando aqui, inclusive páginas de arquivos, né, usando ainda esse tipo de unidade, né, que é relacionado à polegada, né, 1/72 da polegada. Tá bom? Perceba o seguinte, que aqui a gente vai precisar também perceber que não é necessário, mas uma polegada, né, se você quiser saber o que é uma polegada, é 2,54 centímetros. Né? Então, nessa questão, como é que fica aqui? Ó? Vamos lá. Ele quer que converta uma área de 0,50 gri ao quadrado, né, em pontos. Né? Só que eu não tenho nenhuma dessas relações. Se eu olhar para essa relação aqui, para essa relação aqui, né, e para essa relação aqui, eu não tenho nenhuma relação direta entre o ponto, né, e o gri. Né? Eu não tenho nenhum fator de conversão direto entre o ponto e o gri. Tudo bem? O que acontece? Eu vou ter que fazer aqui o que a gente chama de conversão em cadeia. Né? Eu vou ter que usar o fato de que o gri, né, está relacionado com a linha, né, para começo aqui. Então, eu tenho, por exemplo, aqui que um gri é 1/10 de uma linha. Ora, isso significa o quê? Se eu usar aqui que o produto dos meios, né, é igual ao produto dos extremos, já que é uma relação de fração, eu tenho que 10 gris é igual a uma linha. Tá bom? Pelo mesmo argumento aqui, ó, uma linha, ou melhor, 12 linhas, né, já que a fração é 12, é igual a
1 polegada. Né? E ao mesmo tempo, se eu usar aqui novamente a fração, eu sei que 72 pontos é igual a 1 polegada. Então vamos lá, perceba que é GRI ao quadrado, né? E pontos ao quadrado. Então tem que ter muito cuidado aqui. Ó. Do jeito que está aqui, eu vou precisar de um fator de conversão, conforme eu expliquei lá na videoaula, que converta GRI ao quadrado, né, em quem? Primeiro, linha ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou elevar aqui o 10 GRI ao quadrado, né, porque eu preciso ter um GRI ao quadrado aqui em cima e um GRI ao quadrado aqui embaixo, para poder cancelar. E em cima eu vou ter uma linha ao quadrado também. Ao fazer isso, eu já vou transformar a minha área, né? Perceba que eu vou conseguir cancelar aqui esse GRI com esse GRI ao quadrado, e eu vou conseguir transformar a minha área em linha ao quadrado. Né? Mas isso não é suficiente. Por quê? Porque ele quer o resultado em pontos quadrados. Né? Então eu vou precisar de mais um fator de conversão aqui, e aí a gente chama de conversão em cadeia, que é um fator que vai ter que eliminar a linha. Qual é o fator? Né? É esse aqui, ó. 12 linhas equivale a 1 polegada. Então eu tenho 12 linhas, vou deixar assim, ao quadrado, né, porque eu tenho que eliminar esse quadrado aqui, equivale a 1 polegada ao quadrado. Tá bom? Mais ainda, eu não tenho agora ainda os pontos que eu quero, mas eu tenho um fator de conversão que associa a polegada, né, aos pontos. Então aqui eu já posso cancelar essa linha ao quadrado com essa linha aqui também. Mas perceba, ó, ao fazer isso eu tenho que ter muito cuidado, porque eu ainda vou elevar aqui 10 ao quadrado, tá bom? E eu vou elevar também 12 ao quadrado. Estou cancelando só a unidade. Certo? Cancelando só a unidade. E agora eu vou fazer o quê? O fator de conversão aqui agora, né? De quem? Das polegadas em pontos quadrados. Né? Então vamos lá. 1 polegada quadrada, para poder cancelar a unidade, com essa unidade aqui, né? Vai ser equivalente a 72 pontos quadrados. Pronto. Agora sim eu consigo fazer a conversão da forma como eu queria. Por quê? Porque eu vou conseguir cancelar agora a minha polegada aqui ao quadrado, com essa polegada ao quadrado, e o resultado final vai sair nos pontos quadrados. Né? Só que perceba, eu vou ter que ainda levar ao quadrado também esse 72. Né? Então vai ficar assim, ó. A minha área vai ficar 0,50. Né? Eu já cancelei a unidade, multiplicado por quem? 1 em cima, dividido por 10 ao quadrado, que é 100. Tá bom? Aí agora o outro fator de conversão aqui, ó, 1 em cima, dividido por 12 ao quadrado. Quanto é que é 12 ao quadrado? 144. Né? Multiplica. 72 ao quadrado. Quanto é que vale 72 ao quadrado? Aí você vai fazer a conta. 72, pega a calculadora, faz a continha aí. Isso aqui dividido por 1. Né? Ao fazer essa multiplicação toda aí, né, a gente pode já ter um resultado aqui para a gente acelerar um pouquinho. Vai nos dar uma área, né, de quanto? 0,18 pontos quadrados. Bom, então esse aqui é o nosso resultado final. Eu consegui converter, né, a minha área, que era 0,50 GRIs, né, ao quadrado, e eu estou encontrando que é equivalente a 0,18 pontos quadrados. Tudo bem? Bom, então a questão bem simples aí, assim, ela não é simples porque a gente precisa fazer muitas conversões, né, ao mesmo tempo. Mas ela é simples porque não tem não tem muito raciocínio, digamos assim. O raciocínio é apenas tentar aí
eliminando, né, as unidades. Tá bom? Os fatores de conversão. Tudo bem? Questão 9 do Halliday, né, volume 8ª edição também. Né, diz assim, ó, os engenheiros hidráulicos, tá bom, dos Estados Unidos usam frequentemente como unidade de volume de água, né, o acre-pé. Né? Então existe uma unidade aqui, tá bom? Uma unidade diferente, chamada acre-pé. Né? Que ele vai dizer aqui, ó, definido como sendo o volume de água suficiente para cobrir 1 acre de terra. Né? O que é 1 acre? O acre, se você for pegar aí no livro, né, é uma unidade de quê? De área. Bom, uma área. Então você tem aqui uma área definida como sendo, né, 1 acre. A gente vai usar já já os fatores de conversão aqui. Só para você entender aqui. Bom? E o acre-pé é uma unidade de quê? De volume. Então o pé, como ele está falando aqui, é uma unidade de comprimento. Que vai medir o quê? Vai medir a profundidade. Então você tem aqui uma profundidade, digamos assim, dessa área. Então vamos definir aqui o que é cada coisa. Né? Então digamos que tem uma área aqui, tem um volume e tem a sua profundidade. Então, a partir do momento que a área define aqui só a superfície, bom, você tem aqui a definição do acre só sendo a superfície, já o pé é uma medida de comprimento, ou de profundidade, ou de altura. Né? Então, esse aqui é a área. Bom, e esse rapaz aqui é profundidade. Né? Ou pode ser altura, né? Também. Enfim, a unidade de comprimento, né? Dessa mesma área aí, esse volume, né? De forma geral. Aí diz o seguinte, ó, uma forte tempestade, né? Despejou 2 polegadas de chuva. Né? Aí diz assim, ó, 2 polegadas de chuva significa que é uma altura. Né? Quando você quando você assiste, se alguém tenha a frequência de assistir jornal, por exemplo, frequentemente quando tem uma chuva forte, né, alguns dizem assim, choveu 100 milímetros, né, na cidade tal, uma chuva de 70 milímetros, né, uma chuva de 150 milímetros, que é uma chuva pesada, né, ou uma chuva de 200 milímetros, que essa sim é uma chuva mesmo para inundação, digamos assim. Né? Então esses parâmetros aí, chuva de 70 milímetros, chuva de 100 milímetros, significa, né, a coluna, né, de água que gera, né, nos equipamentos do pessoal da meteorologia. Então você tem alguns equipamentos lá de medição de chuva, né, da quantidade de chuva que caiu, e essa altura é medida em milímetros. Tá bom? Aqui ele está dizendo que a altura é medida em polegadas. Bom, então houve uma queda de uma chuva de 2 polegadas. Né? E a gente sabe que 1 polegada, deixar aqui de lado logo, equivale a quanto? 2,54 né? centímetros. Bom, então isso aí é a definição de 1 polegada. Né? Aí ele diz assim, ó, choveu 2 polegadas de chuva em uma cidade com uma área de 26 km². Então, a área na qual essa chuva caiu, da cidade, né, é uma área total de 26 km². Tudo bem? Ele quer saber o seguinte, qual é o volume de água, né, na unidade de acre-pés, essa unidade estranha aí que ele está definindo, né? Lá nos Estados Unidos, acre-pés, qual é o volume de água que caiu sobre a cidade. Bom, então a gente vai precisar ter um cuidado aqui
e a gente vai ter que usar os fatores de conversão. Quais são os fatores de conversão? Aí você pode recorrer aí às tabelinhas, inclusive tem uma tabelinha lá no final do Halley, né? E aí você pega as seguintes informações, ó. Vamos juntar aqui todas as informações importantes. Um acre, que é uma medida diária, bom, é equivalente a 43.560, né? 43.560 pés quadrados. Né? Por outro lado, um pé quadrado, que é a unidade de comprimento, né? Então tem que ser pé ao quadrado, é 9,290 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Tá bom? Aí o que a gente vai precisar de mais? Ó? Como ele está dizendo que foi 2 polegadas de chuva, a gente vai precisar da unidade de polegada. Então a polegada é igual a 2,54 centímetros, que é igual a 2,54. Aí os centímetros para metro, né? 10 a menos 2 metros. Né? E finalmente, você vai lá na tabelinha também, você descobre que uma polegada, né? Um pé, desculpa, né? Que é a unidade de comprimento, é equivalente a 2 polegadas. 12 polegadas. Então, todos esses fatores de conversão aí a gente vai ter que usar para fazer, né, a conversão, né, desse volume, né, porque choveu numa cidade de 26 km² de área, né, choveu uma altura, digamos assim, né, sobre essa cidade de 2 polegadas. Está aqui, 2 polegadas de chuva numa área de 26 km². Então, qual vai ser o volume de chuva? Vamos lá. O volume de chuva é muito simples, é a área vezes a altura. Então, o volume é a área que multiplica a altura, ou profundidade, né, ou comprimento. Basicamente, a área vezes a altura. Né? Aí, o que acontece? A área é 26 km² e a altura de chuva foi 2 polegadas. E aí o seguinte, ó, esse rapaz aqui que é a unidade de área, a gente vai ter que converter para quem? Para o acre. Né? E essa unidade aqui de polegada, a gente vai ter que converter para o pé. Aí o resultado desses dois aqui vai ser o nosso acre pé. Tá bom? Que é o que ele está querendo saber. Tá bom? Então eu vou converter aqui de forma lenta, né, bem devagar, para que a gente possa entender. Eu vou converter primeiro a área, que é 26 km, né, e depois polegada. Bom? Como é que vai ficar aqui? Ó? Dessa área aqui, eu posso dizer já que isso aqui é 26 vezes 2. Mas quanto é que é 26 vezes 2? Me dá 52 km² vezes polegada. Então, eu vou converter primeiro essa parte aqui da área, que é 52 km², depois eu converto a polegada. A polegada é a mais fácil. Por quê? Porque já existe uma relação entre polegada e pé aqui. Né? Então, é a mais fácil de ser convertida. A mais difícil vai ser o quilômetro quadrado, né, no acre. Por quê? Porque o acre já está em pés quadrados, o pé quadrado está em metro quadrado, e eu vou ter que voltar para quilômetros quadrados. Se você tiver uma equação, né, que converte já o acre em metro quadrado, tudo bem, não precisa fazer essa transição. Né? Eu só estou fazendo a transição aqui entre o pé, o acre, né, porque lá no livro tem os fatores de conversão dados dessa forma. Né? Eu não encontrei, por exemplo, o acre em metro quadrado, mas se você encontrar já ajuda. Já é bem... Mas vamos fazer aqui. Ó. Não encontrou, a gente faz. Né? 52 km², vamos devagarzinho aqui. Ó. Vai ser o quê? Primeira coisa, converter para metro quadrado. Então a gente vem aqui com o fator de conversão. Quanto que vale 1 km? Ora, 1 km é o quê? 1000 metros. Né? Ou seja,
10 elevado a 3 metros. O 10 elevado a 3, porque tem 1 com 3 zeros. Ou seja, 1 km quadrado equivale a 10 elevado a 3 metros ao quadrado. Como é que vai ficar aqui? 3 com 2 dá 6 e o metro quadrado fica metro quadrado. Então vai ficar 10 a sexta metro quadrado. Então, 1 km quadrado, já vou colocar aqui no meu fator de conversão, equivale a 10 a sexta metro quadrado. É suficiente? Não, porque eu quero o resultado final em acre. E eu não tenho a conversão direta de acre para metro quadrado, mas eu tenho do acre por pé quadrado e do pé quadrado por metro quadrado. Então, como é que eu vou fazer aqui agora? Vamos lá. Vou ter que dar um jeito, de eliminar. Aqui eu já elimino a unidade dos quilômetros quadrados. E agora eu vou ter que eliminar o metro quadrado. Como é que eu vou fazer? Eu vou primeiro transformar o metro quadrado no pé. Então aqui a gente tem que 9,290 vezes 10 a menos 2 metros quadrados são equivalentes ao quê? 1 pé quadrado. E, no final das contas, 43.560 pés quadrados equivale a 1 acre. Então, aqui eu já cancelo. Preste bem atenção. Metro quadrado por metro quadrado. E eu vou precisar de outro fator de conversão, do pé, que multiplica, que encontra com acre. Então, vai ficar assim. Embaixo, a gente sabe, deixa eu tirar só esse fator de conversão aqui daqui. Então, mais para cá um pouquinho. Ficar assim, o pé, como é que vai ficar aqui? 1 pé quadrado é equivalente a... Desculpa, 43, eu quero o pé no acre, Então tá aqui, Vamos lá. 43.560 pés quadrados são equivalentes a 1 acre. Pronto. A partir daqui eu já posso fazer a conversão. Vai ser o quê? 52, que multiplica 10 a sexta sobre 1, porque eu já cancelei a unidade. Aqui em cima vai ficar 1 pé quadrado, só é 1, porque eu já cancelei a unidade. Embaixo vai ficar 9,290, que multiplica 10 a menos 2. Tá bom? Que multiplica 1 acre. E o pé eu cancelei. Pé quadrado aqui vai embora com esse pé quadrado. Então fica 1 acre. E embaixo é 4.3.560. Pronto. Agora a gente vai ajeitar aqui. Vamos ajeitar aqui essa continha aqui. 52, vezes 10 a sexta, que divide 9,290. Aí esse 10 ao quadrado, como ele está com 10 a menos 2 embaixo, ele vai passar 10 ao quadrado em cima. Ele passa com o sinal invertido. Que multiplica 443.560 acre. Porque o acre é a unidade de área. Então, a nossa área lá, no final das contas, quando você fizer essa continha toda aqui, vai ser o quê? Eu já fiz essa conta para vocês, vai ficar assim. 1,28 499, mas vocês podem conferir depois aí. 1,28499 vezes 10 a quarta acre. Então, essa aqui é a nossa, o quê? Área. Inclusive é a área da cidade. A área da cidade. Agora a gente multiplica pela polegada. Já peguei aqui, já converti 52 km quadrados. Falta agora só converter a polegada. Então, 1 polegada
equivale a o quê? Um pé, né, equivale a 12 polegadas. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Um pé equivale a 12 polegadas. Então, daqui a gente tira o quê? Que uma polegada, né, vai ser 1 sobre 12 avos pés. Né? Como é que fica essa continha aí? Se você dividir 1 sobre 12, vai ficar 0,0833 pés. Então pronto. Se eu quero encontrar no final das contas a polegada, em função do pé, eu vou multiplicar pela área. Então o volume de chuva, né, na unidade, que unidade é finalmente? Acre, pé. Vai ser 1,2844, 499, desculpa, 10 elevado à quarta, né, acre, que multiplica 0,0833 pé. Então, no final das contas, o volume de chuva, se você fizer essa continha aí, você vai encontrar esse rapaz com esse rapaz aqui, multiplicado pelo 10 à quarta, vai ficar 1,07 vezes 10 à terceira, acre, pé. Tá bom? Então, esse aí seria o volume de chuva, tá bom, que caiu aí na cidade. Agora uma questão de unidade de tempo. Né? A gente fez duas questões aí de comprimento, né? E agora a gente vai fazer uma questão para unidade de tempo. Certo? É bem simples essa questão. Essa daqui é bem mais simples ainda. Né? Só que envolve o tempo. Né? Diz o seguinte, ó, o Fortnite, que não é o jogo não, sabe? Não é o jogo Fortnite não. Mas é o Fortnite. É uma simpática medida inglesa de tempo, né, igual a 2 semanas. Né? Então ele diz o seguinte, que o Fortnite, que não é o jogo, vocês estão conhecendo agora que Fortnite também é uma unidade de tempo, não só o jogo, só que não se escreve obviamente do mesmo jeito. O Fortnite é 2 semanas. Tá bom? E ele diz o seguinte, a palavra, né, é uma contração de 14 nights, né, ou seja, 14 noites, né, que são as 2 semanas, né, obviamente. Né. Pode ser um tempo adequado para passar com uma companhia agradável, né, mas pode ser uma dolorosa sequência de microsegundos, né, se for passado com uma companhia desagradável. Aqui é só uma tirada dele aí, né? Dizer assim, pode ser um tempo curto, né? Se for passar com uma pessoa agradável, né? Mas pode ser uma sequência dolorosa, né? De microsegundos, né? Se for com uma pessoa desagradável, né? A pergunta é bem simples. Ele quer saber quantos microsegundos existem, né? Em um Fortnite. Tá bom? Como é que a gente pode responder isso daí? Vai existir muitos, né? Porque se você tem que o Fortnite são 14 noites, né, digamos 14 dias, 14 noites, né, você tem aí uma quantidade grande de segundos aí pela frente. Né, e ainda mais microsegundos. Então vamos usar aqui os fatores de conversão que a gente conhece. Quais são eles? Primeiro, uma semana é equivalente a quê? 7 dias. Isso aqui não é nenhuma novidade para todo mundo. Né? Um dia é o equivalente de 24 horas. Né? Uma hora é o equivalente de 60 minutos. Um minuto é equivalente de 60 segundos. Né? E, finalmente, um microsegundo, que é esse símbolo aqui com a letra Mi, né, de micro, é equivalente a 10 a menos 6 segundos. Então a gente vai precisar usar
esses 5 fatores de conversão aqui, né, para que a gente possa descobrir quanto que vale um Fortnite, né, em microsegundos. Como é que a gente pode seguir aqui? Ó? Então vamos lá. Vou começar aqui. Eu vou fazer assim, um Fortnite, né? Então, Fortnite é equivalente a 2 semanas. Só que o que é 2 semanas? Né? Ou melhor, o que é uma semana? O que é uma semana aí quando a gente for converter? Né? Uma semana eu preciso converter em microsegundos para poder saber quantos microsegundos existem no Fortnite. Então vamos lá. Ó. Eu vou ter que eliminar a semana. Uma semana fica embaixo. É equivalente ao quê? 7 dias. Mas eu não quero em dias, né? Eu quero em segundos. Então a gente continua aqui, ó. O dia embaixo, né? Um dia, né? Digamos assim, é 24 horas. Bom? Um dia é 24 horas. Só que eu não quero em horas. Eu quero em microsegundos. Então eu continuo. Ó. Vou ter que eliminar a hora. A unidade que eu vou eliminar aqui é a hora. Uma hora é equivalente a 60 minutos. Resolve? Ainda não. Né? Apesar de eu ter eliminado aqui a semana, os dias e as horas, eu ainda não eliminei aqui, não transformei em microsegundos. Então a gente continua aqui. Ó. Por outro lado, 1 minuto é equivalente a 60 segundos. Aí eu consigo cancelar o minuto. Mas ainda tem um segundo. Mas eu sei que 1 microsegundo é equivalente a 10 a sexta. Aí é o seguinte, você pode colocar o segundo. Como você quer colocar o segundo embaixo para cancelar, né, vai ficar assim, ó, uma semana. Aqui vai ficar uma semana, né, que é o que você quer converter. Tá bom? Só apagar aqui. Peraí. Continua multiplicando aqui, ó. Fazer aqui do lado. Esse rapaz aqui a gente continua multiplicando. Então eu vou colocar o segundo embaixo. O segundo embaixo é 10 a menos 6. E em cima é o nosso microsegundo. Né? Então eu posso multiplicar todo mundo aqui agora. Ó. Por quê? Porque eu vou conseguir cancelar esse segundo com esse segundo aqui. Né? Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 7, né? Sobra 7, sobra 24, sobra 60, sobra mais um 60, né? E aqui embaixo, né, sobra, na parte de baixo, 10 a menos 6. Né? E em cima sobra 1 microsegundo. Então agora eu sei que uma semana, se eu quiser converter, é equivalente a 7 vezes 24 vezes 60 vezes 60. Esse 10 a sexta, como ele está com negativo, ele pode passar para cima e ficar com positivo. Então, microsegundo. Ao multiplicar tudo isso daí, a gente vai ter o quê? Você vai encontrar que vai ficar 609, né? 600 vezes 10 elevado a 6 microsegundos. Então, a semana, né, depois de fazer toda essa conversão aí, é justamente essa quantidade de microsegundos. Lógico que isso aqui não está em notação científica, então você vai ajeitar isso aqui. Ó. Vamos ajeitar. Aqui tem quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, para ter notação científica, perceba que a mantiça, né, ela tem que ficar entre 1, semelhante que eu mostrei lá na aula, né, e 9,999. Então, esse cara precisa estar aqui no 6. Ó. Então, fica assim. Ó. Uma semana é equivalente a 6 vezes 0,9, 6. Né? Vou deixar aqui esses zeros aqui por enquanto. Depois a gente vai trabalhar
a questão de notação de algarismos significativos, né? Aí esse zero aqui ele vai perder o sentido, necessidade, né? Mas por enquanto deixa aqui, né? A gente pode, dependendo da situação, eliminar aqui, fazer os arredondamentos, enfim. Eu vou trabalhar aqui a parte de algarismos significativos com vocês, né? A gente corrige as equações. Então vai ficar aqui, se eu levei 6, vai ficar 12, né? 10 elevado a 12 microsegundos. Né? Foi, 12 não, desculpa, 5, né? Que foi 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é 11. Pronto, então agora eu sei que uma semana é esse valor aqui de microsegundos. Mas não é ainda o fortnight, né? Porque o fortnight, como a gente falou aqui, é 2 semanas. Então, ó, um fortnight, que é 2 semanas, vai ser igual a 2 vezes 6 vezes 0,9, 600, né? Vezes 10 elevado a 11. Né? Quando eu multiplicar aqui, vai ficar 12, né? 12, 0,9, 600, vezes 10 elevado a 11. Obviamente que isso aqui não está na notação científica, porque aqui esse valor aqui é maior do que 9,99. Então eu vou ter que colocar mais uma vírgula aqui. Ó. Como eu vou trazer a vírgula daqui para cá, eu vou dizer agora que o nosso fortnight é 1,209,600, que multiplica 10 elevado a 12 microsegundos. Então, só para concluir aqui, ó, um fortnight, que são 2 semanas, né? É aproximadamente, né? Vamos colocar aqui aproximadamente, só para simplificar, 1,21 vezes 10 a 12 microsegundos. Bom? Então, essa aqui seria a resposta aqui da questão. Ó, com relação ao tempo, esse aqui é bem interessante, que a gente vai calcular inclusive o erro percentual, né? Do que é real e do que é aproximado. Tá bom? Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, o tempo de aula, né, que é 1 hora aula, é de 50 minutos. Aproximadamente aí 50 minutos que a gente gasta aí numa hora aula. E ele está dizendo aqui que é aproximadamente igual a 1 microséculo. Então, ó, vamos deixar esse dado aqui anotado. 50 minutos, que é o horário da aula, é aproximadamente igual a 1 microséculo. Né? Então, eu vou fazer assim, ó. Microséculo, eu sei que a unidade micro, né, é o quê? É 1 microséculo. Vou fazer assim uma unidade de século aqui, né? Ou seja, 10 a menos 6 do século. Bom, é um microséculo. Bom, isso aqui ele está dizendo que é aproximado. É um valor aproximado. Ele quer que você faça uma comparação aí, né, do valor real. Porque ele pergunta assim, ó, qual é a duração de 1 microséculo em minutos? Né? Então, o item A, ele quer saber quanto é que vale 1 microséculo, né, em minutos. Tá bom? O que a gente vai precisar? A gente vai entender primeiro o que é um século, né? Um século é 100 anos. Só que eu não quero em anos, né? Eu quero em minutos. Então vamos lá. Um ano, 365 dias. Vamos usar essa conversão aqui. Aí você diz, mas pode ser 366, né? Alguns anos pode. Mas não vai entrar em detalhe tanto, ser tão
rigoroso assim não. Né? Vou colocar aqui um ano é 365 dias. Né? Poderia até que a cada século, né, você tem o quê? Você tem 25 anos bissextos. Né? E eu poderia até considerar aqui que você teria que somar multiplicar os 365, né, só vezes 75 anos. Enquanto que os 25 anos restantes seriam bissextos. Então teria que ter 366 dias, né, para saber a quantidade de dias que tem no século de verdade. Né, por causa dos anos bissextos. Mas a gente vai relevar aqui a ideia dos anos bissextos, considerar que só um ano tem 365 dias, né, só para ter uma ideia aqui de como é que faz o fator de conversão. Né? Mas se eu fosse ser rigoroso, eu teria que dizer o seguinte, que num século, né, num ano, né, você tem 365 dias. Só que se o ano for bissexto, tem 366 dias. Né? Então, por exemplo, em 100 anos eu teria que ter 25 deles sendo bissextos, porque de 4 em 4 anos eu tenho um ano bissexto. Então 25 anos dentro de 100 anos teriam que ser bissextos. E aí eu teria que multiplicar por 366 dias, né? E não 365. Mas eu não vou fazer isso, eu vou considerar que todo mundo tem 365 dias. Né? E comparar com essa ideia aí do microséculo ser, né, 50 minutos para ver o que acontece. Vamos lá. Um ano tem 365 dias, um dia tem 24 horas, né? E uma hora tem 60 minutos. Pronto. Com esses 4 fatores aqui de conversão, eu consigo saber quanto equivale um microséculo, né, em minutos. Tudo bem? Consigo saber. Então vamos lá. Vamos fazer a conversão aqui. Ó. Um microséculo vezes o fator de conversão. Quem é o fator de conversão? Eu sei que um microséculo equivale ao quê? 10 a menos 6 de um século. Esse é o valor de um microséculo. Só que eu não quero século, né? Eu quero o quê? Minutos. Aí eu vou ter que fazer agora, né, a conversão. Então vamos lá. Um século, né, equivale a 100 anos. Terminou aí? Não, a gente vai ter que continuar aqui embaixo. Ó. Vamos continuar aqui a conversão. 100 anos. Eu vou conseguir cancelar aqui o microséculo com esse rapaz aqui. Vou conseguir cancelar o século com esse aqui. Mas os anos, né? Tem que ser com os dias agora. Então vai aqui, ó. Um ano. 365 dias. Né? Só que o dia tem o quê? 24 horas. Então vamos lá. Um dia. 24 horas. Né? E finalmente, uma hora tem 60 minutos. Então, quando eu terminar de fazer essa conversão em cadeia, né, eu vou ter um resultado, no final das contas, em que cancelo os anos com os anos, os dias com os dias, as horas com as horas, e o meu resultado vai sair em minutos. Então, aqui essa continha vai ficar assim, um microséculo é equivalente ao quê? 10 a menos 6, que multiplica 100. 100 é 10 ao quadrado, né? Que multiplica 365 dias, que multiplica 24, que multiplica 60. No final das contas sobra só o quê? Minutos. Então vamos fazer essa continha aí. Vou fazer aqui. 525.600 vezes 10 o quê? Aqui é 10 a menos 6 com 2. Então vai ficar 10 a menos 4. Então, um microséculo equivale a quantos minutos? Aí está aqui, um microséculo. Vamos fazer essa conta aqui. Vamos multiplicar agora por 10 a menos 4. Então, esse aqui
Multiplicar por 10 a menos 4 é trazer a vírgula para a esquerda, né? 4 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, na verdade, o valor real é 52,56, né? Vezes 10... Não, desculpa, minutos. 52 vezes 10 a 6 minutos. Então, ó, na verdade, o valor real, esse aqui é o valor real, é que 1 microséculo equivale a 56 minutos. Esse valor aqui é o real. Né? Só que ele começou a questão dizendo o quê? Que é um valor de 50 minutos. Bom? Então assim, qual é o objetivo aqui dessa questão? Né? É a gente conseguir transformar 1 microséculo em minutos. Porque no começo da questão, ele diz o seguinte, ó, que uma aula de 52 minutos equivale a 1 microséculo, mas a gente está vendo que o valor real é 52,56 minutos. Aí vem o item B. Ó. O que ele pergunta no item B? Usando a relação, né, que o erro percentual é o erro real, menos o aproximado dividido pelo real multiplicado por 100, né, esse aqui é um cálculo de erro tradicional. Né? Determine o erro percentual dessa aproximação. Ele dá um cálculo assim, ó, ele diz o seguinte, que o erro, né, é o real, o valor real, menos o valor aproximado, dividido pelo valor real, multiplicado por 100. Tá bom? É assim que a gente calcula o erro. Tá bom? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Digamos que você tem uma medida, né, que você fez. Essa medida de distância, né, foi de 100 metros. Esse é o valor real, né, que você mediu. E aí alguém diz assim, não, mas eu acho que talvez tenha sido, né, digamos, uma distância aproximada de 102 metros. Né? Aí como é que você calcularia o erro? Ficaria assim, ó, nesse caso. O valor real, que é 100 metros, menos o valor aproximado, que é 102 metros, dividido pelo valor real, que é 100 metros, né? Multiplicado por 100. Aí, ó, quanto é que ficaria o erro? O erro vai ficar, né? 100 metros menos 102 metros vai dar menos 2 metros, dividido por 100 metros, que multiplica 100. A gente cancela aqui a unidade, né? Metro. Posso cancelar esse 100 com esse 100, né? E eu vou ter um valor de menos 2. Menos 2 o quê? Menos 2%, né? Então esse seria o erro, né, entre o valor real, né, e o valor aproximado. Né? É o erro do valor real de fato com aquele que foi aproximado. Bom, então o aproximado aqui no caso, ele está 2%, né, acima do valor real. Esse aqui seria o valor real, esse aqui seria o valor aproximado. Então a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Para o nosso caso, qual é o valor real? O valor real é 52,56 minutos. Né? Então o nosso microséculo é 52,56 minutos. Qual foi o valor aproximado? Ora, o valor aproximado que ele disse aqui que é 50 minutos. Né? A gente sabe que não é, mas é uma aproximação. Então está aqui, 52 minutos. Dividido pelo valor real, que é 52,56. Né? Tudo isso multiplicado por 100. Né, que é o erro percentual aí. Então vamos lá. Ó. Quanto é que vai ficar aqui? 52,56 menos 50
vai ficar 2,56 minutos dividido por 52,56 minutos. Isso aqui multiplica por 100. Então, esse aqui é o erro. Bom, então o que acontece? A gente vai dividir aqui agora, 2,56 dividido por 52,56 vai nos dar 0,048, né? 7. Deixar só até essa unidade aqui, aproximadamente, né? Que multiplica por 100. Ora, multiplicar por 100 é levar as casas decimais, ou a vírgula, né, para a direita. Então, a gente tem uma aqui, 2. Então, a gente tem o quê? Aproximadamente 4,87%, né, de erro. Então, o erro aqui é aproximadamente 4,87%. Esse aqui seria o erro aproximado. Tudo bem? Isso significa o que na prática? Que o valor real que a gente encontrou, que era 52,56 minutos, né, está 4,87% acima, né, do valor aproximado, que era 50 minutos. Diz o seguinte, ó, exercício agora sobre massa, né? Exercício do Halliday, né, número 24. Diz o seguinte, ó, em 1 centímetro cúbico de uma nuvem, cúmulo, né, típica, né, existem de 50 a 500 gotas de água, com um raio típico de 10 micrômetros. Tá bom? Para essa faixa de valores, determine os valores mínimos, né, e os valores máximos, respectivamente, das seguintes grandezas. Ele quer saber o número de metros cúbicos de água em uma nuvem, né, cúmulo cilíndrica, né, com 3 km de altura e 1 km de raio. Né? E no item B, ele quer saber o número de garrafas de 1 litro que podem ser enchidas com essa quantidade de água, ou seja, quantos litros, basicamente, de água existem. Né? E ele quer saber a massa de água contida nessa nuvem, sabendo, né, que a massa específica da água é de 1.000 kg por metro cúbico. Bom, então vamos devagar aqui. Ó. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, ó, que em 1 centímetro cúbico, o que é 1 centímetro cúbico? 1 centímetro cúbico seria um cubo, né, de lados 1 centímetro. Centímetro, centímetro, centímetro. Tá? Ele diz o seguinte, ó, em 1 centímetro cúbico existem uma quantidade, né, de 50 até 500 gotas de água. Bom, isso dentro, né, de uma nuvem, né? Bom, nuvem cúmulo, né, que são essas nuvens carregadas da chuva, né? Geralmente geram chuvas aí mais pesadas, né? E essas gotas de água, que são consideradas aqui, digamos, esféricas, né? Elas têm um raio, tá bom? Típico de quanto? 10 micrômetros. É o que ele está dizendo aí. Um raio típico de 10 micrômetros. Então a gente vai considerar que as gotas de água são esféricas, né? E tem um raio típico aí de 10 micrômetros. Aí ele diz o seguinte, para essa faixa de valores, determine o valor mínimo e o valor máximo, tá bom? Respectivamente das grandezas. O número de metros cúbicos de água numa nuvem, num cúmulo, né, cilíndrica. Aí ele quer saber o seguinte, no item A. Vamos lá. Ele está dizendo que, vamos considerar que a nuvem aí é cilíndrica. Bom, lógico que na prática a nuvem não vai ser cilíndrica, mas é só uma aproximação grosseira, né? Digamos que a nuvem tem um formato cilíndrico, onde ela tem 3 km de altura
Bom, de altura. Altura, né? Bom, e ela tem 1 km de raio. Então, o raio dela aqui é basicamente o quê? Você tem o raio aqui da nuvem, né? É 1 km. Aí ele quer saber o seguinte, ó, o número de garrafas... desculpa, na verdade, ele tem o número de metros cúbicos, bom, de água numa nuvem desse tipo. Né? Sabendo, né, que a massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico. Bom, então, perceba o seguinte, que aqui a gente vai ter que considerar, né, a situação da seguinte maneira. O que é massa específica? Então, para começo de história, o que é massa específica? Né, se você verificar no livro lá, eu não fiz aqui nos vídeos, nas videoaulas, eu não falei de massa específica, né? Mas é basicamente a relação entre a massa e o volume da substância. A massa da substância e o volume da substância. Né? Ou seja, é um tipo de densidade do material ou da substância, né, que a gente está considerando. No caso aqui, a densidade da água. Então, você pode considerar mais ou menos que essa massa específica aí da água seria a densidade da água. Ele está dizendo que é uma densidade específica que os autores chamam de ρ, né? Obviamente da água, vou colocar aqui H2O, que é 1.000 kg por metro cúbico. Aí você percebe o seguinte, ó, a unidade é quilograma por metro cúbico, ou seja, é massa, né, por volume. Massa por volume. Aí ele quer saber no item A o seguinte, ó, o número de metros cúbicos, né? Então ele quer saber o volume, né, de água que existe numa nuvem desse tipo. Né? Se a nuvem é toda composta, né, de água, tá bom? A gente sabe mais ou menos quantos metros cúbicos, né, existem numa nuvem. Né? E ele quer saber o volume, digamos, máximo e mínimo. Então a ideia é justamente tentar descobrir o volume da nuvem, tá bom? E fazer uma correlação aqui com 50 a 500 gotas de água, considerando que as gotas são esféricas. Então essa é a primeira ideia aqui, ó. Primeira coisa, saber o volume da nuvem, né? Transformar para centímetros cúbicos esse volume da nuvem, porque aqui está em quilômetros, ó. Né? Depois fazer a transformação de centímetros cúbicos para quantidade, né, de metros cúbicos de água. Né? Porque não necessariamente você vai ter, né, a quantidade de nuvem equivalente à quantidade de água. Por que ele não está considerando? Por que não pode dizer? Eu não posso dizer que o volume da nuvem é todo de água, porque não funciona assim. Né? Uma nuvem, independente do formato que ela tenha, as gotas de água, como elas estão no formato ainda gasoso, né, elas não estão preenchendo completamente a nuvem. Certo? Elas estão separadas umas das outras. As gotas de água. Por isso que ele diz que no volume, no metro cúbico, ele tem uma faixa de 50 a 500 gotas de água, mas não quer dizer que sejam, né, o volume todo composto, né, de água. Você tem espaços vazios, e é justamente isso que a gente precisa considerar. Então vamos lá. Qual é o volume da nuvem? Né? O volume da nuvem, essa questão é um pouco mais trabalhosa, mas é bem interessante que a gente trabalha várias coisas aqui. Ó. Qual é o volume da nuvem? O volume é cilíndrico, né? Então você tem que calcular o volume do cilindro. Como é que é o volume do cilindro?
é a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro vai ser a área da base que multiplica pela altura. Mas quem é a área da base? A área da base é a área do círculo, né? Então, o volume da nuvem vai ser... Quem é a área do círculo? Π, né? Que multiplica R ao quadrado. Isso aqui vai ser a área da base, multiplicado pelo cilindro, pela altura, que é H. Quem é o raio? 1 km. Então, o volume da nuvem, ó, vamos deixar logo claro aqui, vai ser o quê? O número π, que multiplica 1 km ao quadrado, que multiplica uma altura de 3 km. Certo? Se eu fizer a multiplicação aí toda, o volume da nuvem vai ser igual a 3, né, vezes π quilômetros cúbicos. Né? Eu posso até deixar assim. Né? Não precisa substituir o valor de π. Eu posso deixar assim. 3π quilômetros cúbicos. Esse é o volume da nuvem. O volume da nuvem, o volume do cilindro. Né? Então, área da base vezes a altura. πr ao quadrado, que é a área do círculo, que multiplica a altura. Então, você tem aqui a área do cilindro. 1 km ao cubo é basicamente 1 km ao cubo a 1 km quadrado. Né? E o 3 vai ficar 3π quilômetros cúbicos. Isso aí é para a nuvem. Tá bom? Isso aqui é da nuvem. Não quer dizer que seja toda composta de água. Como eu falei, a nuvem, algumas partes da nuvem é vazio, porque as gotas de água elas não estão juntas. Não é uma quantidade perfeita. O mesmo volume da nuvem não necessariamente é o mesmo volume, de água. Você tem espaços vazios. Tá bom? Só que tem como a gente estimar a quantidade de água de fato que tem, porque a gente sabe a quantidade de gotas. Ele já disse, ó, num centímetro cúbico existe de 50 a 500 gotas de água. Cada uma com um raio típico de 10 micrômetros. Então a gente sabe mais ou menos quanto é que vai ser o volume. Bom? O que acontece aqui então? Perceba. Num centímetro cúbico tem de 50 a 500 gotas de água. Então o que é que eu vou considerar agora? Vamos transformar esse volume da nuvem. Então vamos transformar agora esses 3π quilômetros cúbicos em centímetros cúbicos. Porque aí eu vou saber de quantas gotas de água eu tenho. Nesse total aí eu posso saber de quantas gotas tem. Tudo bem? Ora, para transformar quilômetros cúbicos em centímetro cúbico, a gente tem que perceber o seguinte, que 1 quilômetro é o quê? 1000 metros. Bom? E 1 metro vai ser o quê? 100 centímetros. Então, a gente vai pegar aqui o metro, equivalente a 100 centímetros. Então, eu sei, por exemplo, que 1 quilômetro é quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 10 à quinta centímetros. Certo? Só que eu quero saber, quilômetros cúbicos, centímetros cúbicos. Então, eu vou ter o quê? Que é levar isso aqui ao cubo. Então, 1 quilômetro cúbico tem um total de, vamos multiplicar aqui, 5 vezes 3, 15 centímetros cúbicos. Então, vai ter 10 a 15 centímetros cúbicos. Certo? Então, eu sei, por exemplo, que 3π quilômetros cúbicos é equivalente a quantos centímetros cúbicos? 10, 3π, que multiplica 10 a 15 centímetros cúbicos. Então, eu sei, por exemplo, que o volume da nuvem é 3π, que multiplica 10 elevado a 15 centímetros cúbicos. A gente pode deixar aqui, ainda assim, com esse π. Tá bom? Não precisa se preocupar ainda em converter esse π, não. Vamos lá. Voltar aqui um pouquinho. Ele disse que
1 centímetro cúbico tinha de 50 a 500 gotas. Né? E essas gotas, né, a gente vai considerar como sendo esféricas. Né? Então, por exemplo, ó, em 1 centímetro cúbico existem de 50 a 500 gotas de água. Né? Então, quanto que vai ser desse volume aqui, de fato, né, que vai ser preenchido pela água? Né? Se você tem para cada centímetro cúbico, você tem de 50 a 500 gotas de água. Mas vamos considerar agora a gota da água. Ó. Quanto é que é o volume de uma gota de água? Se a gente considerar que a gota de água ela é uma esfera, como ele está propondo aí, né? Então, essa aqui é a nossa gota de água. Se ele está propondo que a gota de água é esférica, com um raio de 10 micrômetros, né? É isso que ele propôs aqui? Isso, ó, 10 micrômetros. O que eu vou ter? Eu vou ter que o volume da gota de água, já que é uma esfera, né? Você sabe que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Né? Então, o volume da gota vai ser 4/3 vezes π, né? Vezes r ao cubo. Então, 10 micrômetros. 10 micrômetros é 10 vezes 10 a menos 6 metros. Tá bom? Isso aqui é elevado ao cubo. Então, o volume de uma gota de água, segundo aqui a informação que a gente tem, né, é quanto? É 4/3 de π. Né? Aí, ó, 10 vezes 10 a menos 6, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 5 metros ao cubo. Então, esse volume aqui vai ser 4π/3, né? 10 elevado a menos 15 metros cúbicos. Né? Então, assim, a gente pode ajeitar aqui. Eu posso deixar também desse jeito. Ó. Posso deixar assim para a gente fazer a conta depois. Ó. Então, vai ficar 4π/3 vezes 10 a menos 15 metros cúbicos. Né? Só que isso aqui é o volume de uma gota em metros cúbicos. Né? Para a gente comparar com o volume da nuvem, né, a gente teria que deixar em centímetros cúbicos. Então, mais uma vez, a gente vai precisar converter aqui. Ó. Quanto é que é 1 metro cúbico? 1 metro cúbico, ou metro, né, na verdade, para começo de história, é igual a 100 centímetros. Né? 1 metro é 10 elevado a 2 centímetros. Né? Então, 1 metro cúbico vai ficar igual a 10 elevado a 2 centímetros elevado ao cubo. Como é que vai ficar aqui? Ó? 1 metro cúbico é igual a 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Então, isso significa que o volume da gota, no final das contas, vai ficar 4π/3 vezes 10 elevado a menos 15 metros cúbicos. Só que 1 metro cúbico é 10⁶ centímetro cúbico. Então vai ficar assim, ó, 10⁶ centímetros cúbicos. Então o volume de uma gota de água é igual a 4π/3, né? 15 menos 15 mais 6. Menos 15 mais 6 é 10 elevado a menos 9, né? Centímetros cúbicos. Então, isso aqui é o volume da gota agora, né, em centímetros cúbicos. Tudo bem? Esse é o volume aí, de fato, de uma gota d'água. Né? E ele diz o seguinte, que dentro desse 1 centímetro cúbico existem de 50 a 500 gotas. E no final das contas ele quer saber o quê?
o número de metros cúbicos de água na nuvem, né, com essa quantidade, né? Ou seja, o número de metros cúbicos de água que de fato existem, né? Já que de 1 centímetro cúbico existe de 50 a 500 gotas de água e o volume, né, de cada gota é dado por isso daqui, né? Então, em 1 centímetro cúbico, você vai ter o quê? Qual é o volume de água possível? Você pode ter 50 gotas, né, que é o valor mínimo, e o valor máximo é 500 gotas. Se eu considerar o valor mínimo, eu vou ter o quê? Um volume total de 50 vezes, né, esse valor aqui, ó, 4π sobre 3, 10 elevado a 9. Então vai ficar assim, ó, 4π sobre 3 vezes 10 elevado a 9 centímetros cúbicos. Se eu considerar o valor máximo, eu vou ter 500 vezes 4π sobre 3 vezes 10 a menos 9 centímetros cúbicos. Então eu vou ter um volume total nesse centímetro cúbico aqui de água que vai ser igual ao quê? Para o caso de 50 gotas, a gente vai ter o quê? Vamos fazer a conta agora. Só para a gente ter uma ideia. Né? Vai ficar assim, ó, 50 que multiplica 4 dividido por 3. Então eu vou ter aqui um total de 66,6, né, aproximadamente π, deixar o π aqui ainda, a gente substituição no final, vezes 10 a menos 9 centímetros cúbicos. Né? E para o caso de 500 gotas, que é o valor máximo, né, a gente vai ter 10 vezes esse valor. Então a gente vai ter 666,6 π vezes 10 a menos 9 centímetros cúbicos. A gente pode ajeitar um pouquinho aqui, ó. Vai ficar 6,66, né, π, que multiplica 10 a quanto? Ó? Se eu estou tirando uma casa decimal aqui, né, fica 10, então vai ficar 10 a menos 8 centímetros cúbicos. Né? Nesse outro caso aqui eu vou tirar duas casas decimais, então vai ficar assim, ó, 6,6 π vezes 10 a menos 7 centímetros cúbicos. Esse seria o valor total, né, de água. Bom, aqui é o volume total de água que pode existir, né, em 1 centímetro cúbico de nuvem. Né? Esse aqui é o valor mínimo. Esse aqui de cima é o valor mínimo, né? E esse aqui é o valor máximo. Tá bom? Só que o volume da nuvem é esse valor aqui? Não. O volume da nuvem, ó, tá aqui, a gente calculou. É esse rapaz aqui. Tá bom? 3π vezes 10 a 15 centímetros cúbicos. Né? Então perceba, ó, de um valor desse daí, existe um volume no máximo. Esse valor aqui de água para cada centímetro. Né? E existe esse valor aqui de água, no mínimo, para cada centímetro cúbico. Né? Então perceba que naquele total, então por exemplo, se, vamos fazer as duas contas aqui, ó. Então ó, fica assim, ó. Se o volume da nuvem, né, como um todo, a gente está encontrando, que é esse rapaz aqui, ó, 3π vezes 10 a 15 centímetros cúbicos. Então tá aqui, 3π vezes 10 a 15 centímetros cúbicos. Né? Só que para cada centímetro cúbico, eu tenho esse volume de água aqui. Né? No mínimo e no máximo. Certo? Então isso significa o quê?
que nesse total desse volume aqui, eu vou ter uma quantidade de água que é dada por esse valor aqui. Tá bom? Porque o volume da nuvem é tudo isso, 3π vezes 10 a 15 centímetros cúbicos. Só que dentro desse volume aí, para cada valor desse centímetro cúbico, eu tenho mais um volume de água. Né? Então isso significa que no final das contas, ó, eu vou ter o quê? Num volume máximo de água, agora vamos considerar só a água. No máximo, eu vou ter 3π vezes 10 a 15, né? Vezes centímetro cúbico. Só que para cada centímetro cúbico eu tenho essa quantidade, né, em volume de água. Tá bom? Então eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar uma coisa pela outra. Então o volume total máximo de água vai ser o quê? Esse rapaz vezes 6, no máximo, né? Vezes 6π, vezes 10 a menos 7, né? Centímetros cúbicos. Se para cada centímetro cúbico a gente tem isso daí, a gente vai ter um total, né, desse valor, desse volume aí. Tudo bem? Então você vai ter no volume mínimo agora um total de 3π vezes 10 a 15, que é o volume da nuvem, né, que multiplica 6,6π vezes 10, no mínimo, né, a 8 centímetros cúbicos. Né? Tudo bem? Então, basicamente, o que ele está dizendo aí, ó, que você fizer a conta agora, a gente pode multiplicar aqui, só para deixar o resultado aqui final, no máximo e no mínimo vai ter o quê? Né? 3 vezes 6,6, né? Vezes π, que é 3,14, vezes o π, que é 3,14, isso aqui vai dar um volume de água, né, no máximo aqui, que é 196,99, né? Vezes, aí 10 a 15 vezes 7 vai ficar 10 menos 15 menos 7 vai dar 8, né? Então 8 centímetros cúbicos. Né? E o volume de água no mínimo, né, que ele quer um valor máximo e um valor mínimo, né? Vai ser 196 vezes 99,99, né? Que é o mesmo número aqui, a mesma conta, só que o 8. Então vai ficar 10 a sétima centímetros cúbicos. Então esse aqui seria a resposta, né, do item A. No máximo você tem esse valor, a gente pode até transformar aqui para notação científica, né? Vai ficar 1,9699, né? Tirando duas unidades aqui vai ficar 10 elevado a 10 centímetros cúbicos. Né? E aqui vai ficar 1,9699 aproximadamente, vezes 10 a 9, no mínimo, né, centímetros cúbicos de água. Vamos deixar aqui em notação científica. Bom, esse seria o volume de água que existe numa nuvem. Né? De água, não necessariamente o volume da nuvem, é o volume de água que existe numa nuvem. Tá bom? Seria o item A. Porque aí depois ele diz o seguinte, ó. O número de garrafas de 1 litro que podem ser enchidas com essa quantidade de água. Então você imagina que essa quantidade de água caiu aí, né, numa cidade e você conseguiu de alguma forma coletar essa água toda aí, né, e colocar em garrafas de 1 litro. É uma situação bem imaginária. Basicamente ele quer saber quantos litros, né, de água de fato você ganharia, né, com essa quantidade dessa nuvem aí. Quantos litros de água são? A gente vai fazer agora a conversão aqui, ó. Tem B. Essa quantidade aí, esse volume de água, no máximo que a gente encontrou, aproximadamente 1,9699 vezes 10 a 10 centímetros cúbicos, né? Lembrando que aqui é centímetros cúbicos, então a gente pode transformar para metro cúbico, ó. Como é que vai ser?
1 metro cúbico, 1 metro, né? A gente até já fez essa conta aqui, ó. 1 metro é 10 a sexta centímetros cúbicos. Tá aqui em cima. Então eu posso transformar isso aqui, ó. 10 elevado a 10 centímetros cúbicos vão ser o quê? Né? Então, por exemplo, 1 centímetro cúbico, a gente já calculou. A gente encontrou que 1 metro cúbico é igual a 10 a sexta centímetros cúbicos. Né? Então, 1 centímetro cúbico, eu posso inverter essa relação, é 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, eu vou jogar aqui, ó. Aqui vai ficar 1,9699 vezes 10 a 10, né? Centímetros cúbicos para metro cúbico vai ficar 10 a menos 6 metros cúbicos. Ou seja, no máximo o volume de água aqui é 1,9699 vezes 10 a quarta metro cúbico. Né? E o mesmo valor a gente tem para o mínimo, né? O valor mínimo de água que a chuva pode ter, né? Que era anteriormente 1,9699 vezes 10 elevado a 9 centímetros cúbicos. Se a gente fizer a conversão, vai ser 1,9699 vezes 10. Aqui vai ficar 9 menos 6, vai ficar 3, né? Metros cúbicos. Né? Obviamente que não terminou a questão, porque ele quer saber, digamos agora, esse cara em litros. E ele quer saber esse cara aqui em litros. Quantos litros tem? Né? Essa é a pergunta dele. Para a gente responder isso daí, ó, a gente vai usar mais um fator de conversão. Qual é o fator de conversão? Eu sei que em 1 metro cúbico de água, né, ou metro cúbico, na verdade, equivalem, né, a 1000 litros. Bom, essa relação aqui é um fator de conversão. Então, se eu quero transformar para litro, ó, vamos fazer aqui mais uma página aqui, que essa questão é bem longa, né? Se eu quero converter para litro, vai ficar assim, ó. Volume de água máximo, a gente encontrou que é igual a 1,9699 10 a quarta metro cúbico. Né? Só que eu quero transformar para litro, então eu vou usar o fator de conversão. Ó. Litro para metro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Né? Então eu cancelo aqui a unidade do metro cúbico com o metro cúbico. Né? E daqui eu tiro o quê? Esse aqui é 10 a terceira, vai ficar 1,9699 vezes 10 elevado a 10 a quarta. Com 10 a terceira, vai ficar 10 elevado a 7 litros. Né? E o volume mínimo de água, que era 1,9699 vezes 10 elevado a terceira metro cúbico. A gente pode usar de novo o fator de conversão de metro cúbico para litros. Né? Então, isso aqui vai me dar 10 a terceira com 10 a terceira vai dar 10 a sexta, 1,9699 10 a sexta litros. Bom, então, essa seria a quantidade de garrafas, né, digamos assim. Porque você tem, né, 10 a sétima litros e 10 a sexta litros no máximo. Então, o número de garrafas de 1 litro podem ser, né? Qual é o valor? 1,969, vou fazer 1,97, aproximar aqui para 1,97, vezes 10 a sexta no máximo, né? Ou 1,97 vezes 10 a sexta garrafas no mínimo, né? Então é muita coisa. Bom, no mínimo. É uma quantidade aí grande, né?
10 a sétima no máximo garrafas e 10 a sexta 1,97 no mínimo. É o que essa quantidade de chuva aí, se caísse numa cidade, poderia produzir. Bom, é uma quantidade de água aí muito grande. Esse foi o item B. Aí, para concluir, nossa questão, o item C diz o seguinte, a massa da água contida nessa nuvem, sabendo que a massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico. Aí vai querer saber o valor da massa. Então, se o volume de água que a gente acabou de calcular, né, que é esse rapaz aqui em metro cúbico, esses valores aqui de metro cúbico, e eu sei que a massa específica da água é 1.000 kg por metro cúbico, como é que vai ser a massa? Tem que ser. Se, né, a massa específica da água, né, que é a densidade dela, é a massa dividido pelo volume da água. Então, a massa de água dividido pelo volume de água. Né? Se eu estou dizendo que é 1.000 kg por metro cúbico, né? Então eu sei que em 1 metro cúbico eu tenho uma quantidade de 1.000 kg de água. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar para esse volume aqui, que é uma quantidade em metro cúbico, tanto no máximo como no mínimo, e vou converter para quilograma. Né? Então, o que eu faço? 1 metro cúbico equivale a 1.000 quilogramas. Uma regrazinha de 3 básica, né? 1,96, né? 99 vezes 10, aqui, a quarta metro cúbico, vai ter uma quantidade X de massa de água. Então, o nosso X aqui, ele pode ser dado facilmente aqui pelo produto. Quanto mais volume, mais massa. Né? Então, é uma relação direta aí. O que eu posso fazer? X vai ser igual a 1,96 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 a terceira. Né? Então, a massa aqui de água, no máximo, vai ser igual a 1,96 vezes 10 a sétima, né, quilograma. Bom? No mínimo, a diferença do máximo para o mínimo é só uma ordem de grandeza. Perceba que no máximo é 10 a quarta e no mínimo é 10 a terceira. Então você vai ter uma ordem de grandeza a menos. Qual vai ser a massa agora, então? 1 metro cúbico, vamos fazer aqui, é 1.000 kg. Né? Então, 1,9699 vezes 10 a terceira metros cúbicos vai ter o valor Y. Né? Então, no valor aqui Y vai ser o quê? 1,9699 vezes 10 a terceira, que multiplica 10 a terceira. Né? Então, a massa de água, no mínimo, vai ser igual a 1,9699 vezes 10 a sexta quilograma. Esse seria o volume, a massa, né, da água contida, tá bom? Nessa nuvem aí. Pode ter um total de 10 a sétima quilogramas, né, na ordem de grandeza, ou 10 a sexta quilogramas no mínimo.